Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu irei fazer uma análise na criptomoeda Solana agora com vocês. Gostaria de dizer também que existe um gráfico antigo da Solana onde fizemos uma análise, acredito que já faz mais de um ano, depois eu deixo o link aí para vocês, ou deixo aqui em cima aqui, e aí vocês podem ver, tá? Essa análise aqui. Percebam que ela foi feita no gráfico da FTX, que era a amostra maior que a gente tinha dela, né, na época. Só que a FTX ela quebrou e aí não tem mais como a gente usar esse gráfico, ele não está mais disponível no TradingView. E aí eu desenhei aqui no fundo aqui a primeira onda, tá? Bem, o que era observado aqui na FTX é que existia um movimento de 5 ondas, então era esperado que houvesse uma correção onde o natural aí é que venha nesta região aqui entre os 50 e o 61,8%, que estaria na região entre 11 e 5,30, e o preço estava na região dos $100, né? Então, assim, na época eu até falei que era um pouco absurdo para quem estava aqui comprando acreditar que poderia cair ainda 90%, mas aí, como vocês podem ver, né, o mercado de criptomoeda é esse aí, tá? Ele cai sim 90%. Daí nós fizemos, né, uma ilustração já no gráfico aqui. Esse era o diário que vocês acabaram de ver, tá? E aqui no gráfico semanal, que é o gráfico que a gente vai inicializar a nossa análise, né? Onde eu ilustrei aí, né? Que ele deveria fazer uma queda, e aí eu até coloquei mais ou menos na região dos 10 a 11, né? Falei que era uma queda de 90%, e depois ele viria numa onda B, que poderia ou não renovar o topo, né? Ou seja, há uma volatilidade extrema nesse tipo de ativo aqui, né? São ativos de riscos, de alto risco as criptomoedas, mas que também podem aí te gerar resultados muito difíceis de você conseguir dentro do mercado comum, pois são resultados de alavancagem. Quando você entra em criptomoedas é como se você estivesse entrando em alavancagem, né? Porque tem criptomoedas que no gráfico de 1 minuto ela movimenta 6%, 20% quando ela pega um dia de volatilidade, né? Então, essa é a realidade do mercado de cripto. Então, revendo aí, né, pessoal, existe um movimento aqui de 5 ondas, tá? A estrutura dessas 5 ondas, dentro do que nós avaliamos hoje em ondas de Elliott, né, Wave, ela não vai conseguir aí atender os critérios temporais aqui no quarto movimento, tá? Só para deixar claro aí, para quem for tirar a dúvida aí, ela não vai atender, mas mesmo assim nós tratamos aí isso aí como um movimento aí de 5 ondas, tá? De repente essa moeda se comporta desta forma aqui e vamos avaliar para entender, né? Independente do que se isso é uma propulsão ou não, o que sabemos é que isso aqui é um movimento direcional inicial, é o primeiro movimento que direciona o preço do ativo aonde ele vai se provar, né? Então ela se desenvolveu muito bem porque ela suportou na região aqui dos 50%, nem tocou 61,8% e evoluiu. Isso quer dizer que esta movimentação aqui é uma onda A, tá? Quando a gente projeta o tempo, a gente percebe aí que o tempo está inferior, né? Então, se o tempo está inferior, isso aqui é apenas a onda A, né? O tempo deste primeiro movimento aqui de correção a este movimento, ele está inferior, então isso aqui pode ser apenas a onda A do movimento e acreditamos que está subindo na onda B, assim como foi ilustrado aqui para vocês na primeira análise, tá? Eu recomendo até que você veja, né? Até mesmo porque o conhecimento das ondas de Elliott, ele é bem profundo, né? Ele é bem... existem muitas coisas que a gente vai percebendo com o tempo, tá? Existem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo também. Então, com certeza a minha análise melhorou de lá para cá, então tem coisas que mudam, né? Podem mudar, né? O primeiro passo é que eu não irei entrar aqui nesta análise e falar que onda é essa daqui. Eu vou tratar ela apenas como uma onda corretiva. Eu sei que ela é uma onda corretiva devido à estrutura dela. Por mais que dentro do ortodoxo, alguém pode contar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas eu não conto assim devido às estruturas, as subondas. As subondas, elas não demonstram ser impulsivas e alguns outros fatores. Mas tudo bem se você contar desta forma aqui. Se você contar desta forma, você entra num problema porque você vai precisar que isso aqui caia e renove o fundo, tá bom?
Então, assim, eu acredito, sempre acreditei que era uma onda corretiva que estava vindo, né, buscar esta região aqui. Quando chegou nessa região, houve um movimento direcional demonstrando que essa tendência havia terminado. Percebam que quando acaba uma tendência, há uma movimentação forte de resposta, maior do que qualquer outra movimentação antecessora aqui a este movimento. Então perceba que esse daqui é o maior movimento e quando ele retrai, ele já retrai também na região dos 61,8% no máximo, e demonstrando aí que aquela tendência havia terminado. Perfeito, pessoal? É mais ou menos esse aí o raciocínio. Perceba que no 61,8 ele suporta e evolui, né? Então, deixa aqui. Bem, aí quando a gente analisa aqui o semanal, o que dá para perceber aqui, né? Que já existe até então uma estrutura de ABC aqui. Se a gente olhar bem aqui, ó, aqui tem uma onda A, tudo isso aqui seria a nossa onda B até aqui, né? Até esse fundo aqui, ó. A gente teria uma onda B, tá? E aí aqui seria a nossa onda C. E aí nesse caso aí, né, o movimento teria acabado e esperaríamos que houvesse um movimento de força aqui para fazer a nossa onda C geral, ou seja, tudo isso aqui seria a nossa onda B, perfeito? Essa onda B aqui que a gente está falando. E aí faria uma onda C agora, né? Deixa eu tirar essa ilustração aqui. E aí faria uma onda C agora, perfeito, pessoal? Então, existe essa possibilidade do movimento ter acabado, né? Então, se o movimento acabou, isso aqui seria uma onda A, isso aqui seria uma onda B, e aí faria uma onda C. Só tem um detalhe, porque como aqui eu emprego o Neowave, então eu preciso validar o tempo das ondas, né? Então, se eu estou validando o tempo das ondas e acredito que isso aqui é um segundo movimento, e um segundo movimento ele não é triângulo, então ele precisa ser flat. A onda B de uma flat, ela precisa ter tempo superior da onda A. Então, logicamente, eu vou calcular o tempo da minha onda A, calculei o tempo e projeto ele para frente. Quando eu projeto ele para frente, eu percebo que a nossa onda B, né, isso aqui é o tempo da onda A, isso aqui é o tempo da onda B, e aí eu percebo que o tempo da onda B está inferior. Então, quando que a onda B pode ter tempo inferior da onda A? Quando é um triângulo. E eu acredito que essa movimentação aqui não será um triângulo. Mas tudo bem, se ela for um triângulo, demonstra mais uma vez que isso aqui é corretivo, né? E aí ela pode evoluir dessa forma aí. Porque quando você tem uma propulsora e um movimento que vem, aliás, quando você tem um movimento direcional e um movimento de resposta não direcional forma triângulo, isso quer dizer que você está dentro de um conjunto corretivo, tá, pessoal? Ou um conjunto híbrido, no caso, as ondas diagonais. Bem, eu vou falando vários termos da teoria das ondas de Elliott, acreditando que você já é um estudante, que você já está estudando. Se você não está estudando, se você não conhece a teoria, eu recomendo você aí a me chamar em alguma rede aí, conversar comigo para você adquirir o curso O Princípio da Onda, onde eu ensino aí desde o clássico até o Neowave avançado, e você aprende diversas técnicas. Você é capaz com esse curso de montar diversos sistemas operacionais aí, tá? Setups, com os parâmetros, é possível criar até indicadores programando. Para quem gosta de programar, é possível criar até indicadores, tá? Então é um curso muito completo, onde eu abro aí 4 livros para vocês, né? Então eu recomendo aí, tá bom? Se você está chegando agora, eu sou o Raimundo Júnior, né? Esse é o canal O Eliotista. Eu faço análise gráfica baseada na teoria das ondas de Elliott. Não uso análise técnica, eu não uso nenhum tipo de indicador. Quando for o caso, a gente utilizará. Por enquanto, é extremamente gráfico. Eu só utilizo técnica e ferramenta, né? Ferramenta de Fibonacci, ferramentas de linhas de tendência, canais, né? Então só coisas aí próprias da teoria das ondas de Elliott, beleza? Então, seguindo o raciocínio, já que isso aqui eu acredito que na verdade pode ser uma flat, então é esperado que haja mais um movimento ainda nesta onda C. Então, para a gente começar a estudar isso aí, eu vou reduzir o tempo gráfico para a gente olhar mais atentamente para essa movimentação de alta, né? Então, quando a gente olha para essa movimentação de alta, o primeiro ponto aí que é interessante notar é que se a gente inicia a partir daqui, a gente já tem... Se a gente iniciar a onda C a partir desse fundo aqui, a gente já tem uma estrutura também de 5 ondas. Então, fortalecendo aí que esse movimento pode ter terminado sim, tá? Então, onda 1, 2, 3, 4, tá? 5. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem, porque às vezes
eu nem uso muito porque eu já observei canal, já observei nível de Fibonacci, já observei um monte de coisa, aí eu acabo nem colocando os números aqui porque eu já estou visualizando que é um movimento. Mas colocar para quem, né, não conseguiu visualizar ainda. E aí tem esse movimento já aqui. Agora percebam que aqui tem um movimento aqui, ó, que você pode estar contando, mas isso aqui não é onda 1? Não, dentro do que eu estou analisando aqui, isso aqui tudo faz parte de uma corretiva lateral aqui, onda A, B, C, D, E, tá? Então seria um triângulo aqui de onda B, e isso aqui seria uma onda A, do tipo propulsora. Nesse caso aqui, disso aqui, tudo isso aqui ser uma onda impulsiva e isso aqui não ser uma impulsiva também, porque no caso disso aqui ser uma impulsiva, né, o que a gente pensa? Isso aqui é a onda 1, 2 e tudo isso aqui é a onda 3, perfeito? Dá para ser isso? Dá, tá? Dá sim. Mas por hora eu acredito que a visão é essa daqui, né? Por que eu digo que dá? Porque quando você forma uma linha de tendência, ela não é violada por esse movimento aqui não, né? Ela não é movimentada. Mas essa estrutura aqui, ela não me diz nada. Essa minha estrutura, ela é uma estrutura de 3 movimentos que não termina com impulso. Então, se ela não terminou com impulso, terminou com uma corretiva, logo eu espero mais corretiva, tá? Bem, isso aí é uma lógica, né? Mais uma vez, é uma lógica para quem já conhece a teoria, para entender exatamente o que eu estou falando. Mas basicamente, aí, se você só veio aqui para saber sobre a Solana, fica tranquilo que a gente vai chegar às conclusões aí, né? Sobre as movimentações aí. Então, na real, assim, o que a gente espera, né? Se a gente tem um movimento já direcional aqui, o que a gente espera? Que haja um movimento não direcional com um tempo igual ou superior ao dela. Aí eu projetei aqui o tempo aqui, até aqui, ó, até março de 2024, até o meados de março aí, mais ou menos, a gente espera então correção. E aí o que é esperado nessa correção? Que haja algum tipo de padrão aqui, né? Pode ser que haja aqui estejamos caindo ainda numa onda A, né? E aí pode buscar um nível de Fibo, tá bom? 38%, pelo menos. Suba numa onda B, caia de novo numa onda C, para fazer a onda 3. Beleza? Então, é isso aí que é esperado, né? Esse tipo de movimento aí que é esperado nesse caso aqui, tá? E depois ainda faria uma onda 4, né? Faria aqui uma onda 4. Deixa eu colocar esse movimento que já está desenhado aqui. Faria uma onda 4 e finalmente faria a nossa onda 5. E aí ela já pode estar vindo testar aquele topo lá que a gente falou, que era o topo anterior. Então ela tem espaço para subir bem ainda, né? Pode vir buscar ali a região dos $70, mais ou menos, de 60 a 70, né? Se for muito agressiva a queda, chegar até os 40, mas isso é mais difícil. É mais difícil ela perder esse fundo aqui da onda 4, tá? Então é bem interessante se ela suportar esta região aqui, ó. Até mesmo nem precisa perder, nem precisa chegar aos 38. Então, suporte ali na casa dos 66, 70, sobe numa onda B, cai numa onda C, sobe na onda 3, depois faz aqui onda 4 e 5 e termina o movimento. E quando terminar, haverá uma forte queda, mais ou menos que nem isso aqui que aconteceu, ó. Isso aqui que a gente analisou anteriormente, né? Então há uma queda forte que nem essa, que indica que acabou o movimento. E aí faz a movimentação de 5 ondas de resposta àquele movimento lá do semanal que a gente avaliou. Deixa eu abrir de novo o semanal, que é para a gente olhar tudo isso aí que está sendo falado e todo mundo ter um entendimento claro, né? Não adianta a gente só analisar e as pessoas não estarem entendendo o que está sendo falado. Então, quando a gente avalia aqui, né, toda essa movimentação aqui, o que a gente observa aqui, então, que possa haver, né? O desenho não veio para cá, mas eu refaço ele, não tem problema não, porque estava em outro tempo gráfico, né? Então, que haja essa movimentação aqui, suba, e ainda faço o movimento aqui, termine aqui mais ou menos no topo, para depois fazer uma onda C. E depois, se a moeda se prova, se o projeto continua firme, se o pessoal continua acreditando, ela faria uma onda 3
e aí ela poderia buscar outros níveis, né? Ela continuar a evolução dela, né? Ou seja, fez um movimento, corrigiu e depois faz um impulso, provavelmente buscando 161,8 em relação ao primeiro movimento projetado a partir do fundo do segundo, que o fundo do segundo a gente não sabe porque a gente não terminou nem a onda B do segundo movimento ainda. Então acredito que esteja na onda B, perfeito? E que essa onda B não tenha acabado ainda. Se ela tiver acabado, então a gente vai caminhar para fazer um triângulo. Então se acabou, ela vem buscar a região da onda B aqui, ó, se continuar caindo, buscar a região da onda B, né? Então é porque formou o triângulo, então isso aqui é onda A, B, C, D, E. Isso é mais difícil de acontecer. Acho mais provável acontecer isso aqui que está sendo desenhado e até se fundamenta com o que a gente está acreditando ali para o Bitcoin. Mas percebam que a tendência dela foi bem mais forte do que a do Bitcoin, né? Porque quando a gente pega aqui e calcula aqui, ó, desde o fundo dela aí, né? O Bitcoin está nessa mesma forma aqui, tem um zigue-zague também, né? E que parece que está incompleto também o do Bitcoin, né? O do Bitcoin até parece que está mais completo do que o dela, mas enquanto o Bitcoin subiu ali 300%, ela está subindo aí subiu 1.440%, né? Então subiu bem, né? A Solana deu um resultado muito bom para quem comprou ali na região dos 10, da região até mesmo quem comprou nos 15 aqui nessa região aqui, ó, nos 30, mesmo assim ainda teve um bom resultado aí, né? Agora quem pegou nesses níveis aqui de Fibonacci aí realmente conseguiu um bom resultado, tá? Bem, eu vou deixar aí aberto aí para você colocar aí suas dúvidas aí nos comentários sobre a teoria, pedir a sua criptomoeda favorita aí também, tá? E me chamar aí caso você queira estudar, beleza? Só para deixar aqui também, eu projetei um alvo aqui, ó, na casa dos 377. Bem, mas acredito que a análise está completa. Seria mais alguns detalhes em relação à onda B, mas depois eu posto aí nas redes aí mais alguma coisa sobre a Solana aí, para deixar vocês atualizados aí, né? Mas eu acredito que pode subir aqui num topo irregular, beleza? Fica com Deus, valeu!